Olá, sejam bem-vindos ao canal do Centro Santa Catarina de Sena. Com muita honra aqui estamos com o nosso convidado, o professor Rafael Vicola Brodbeck, um leigo católico, casado, pai de família, delegado de polícia e professor também de alguns assuntos doutrinários católicos. Professor Rafael, seja bem-vindo, muito obrigado por aceitar nosso convite, e eu convido agora no início o senhor para a gente rezar uma Ave Maria, aí depois o senhor se apresente um pouco para nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo Elias, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, se apresente um pouco para nós, professor Rafael. Olha, para mim é uma alegria, Nelson, receber esse convite do Centro Santa Catarina de Sena. Nós estamos aqui tão distantes um do outro, né, fisicamente, e não é uma distância como, por exemplo, o Rio de Janeiro ou São Paulo, não, nós estamos nos extremos, né, nos extremos opostos. Vocês no norte do país e eu não apenas no sul do país, como no sul do sul. Eu estou no sul do Rio Grande do Sul, né, eu estou próximo à fronteira do Uruguai. E houve épocas em que morei, inclusive, mais próximo de Montevidéu do que de Porto Alegre, né, em alguns lugares onde morei, no Rio Grande do Sul. Então, culturas distintas, sotaques distintos, modos de falar distintos, mas então que o mesmo Senhor que confundiu as línguas em Babel e depois as reuniu em Pentecostes, permita com que nós possamos nos entender, porque afinal, mesmo sendo o mesmo português, às vezes temos expressões ou modos de falar que podem ser distintos. E fundou a igreja com a descida do Espírito Santo ao lado da Virgem Maria, e a gente também vai se entender no mesmo espírito. Assim seja. Bem, eu acho que para mim é uma honra trabalhar com vocês, né? Eu já fiz lives e formações com outros centros culturais, outros institutos, aí de todo esse movimento que o Espírito Santo tem suscitado na Igreja do Brasil, que são os centros culturais, a Liga Cristo Rei. Já estive em eventos da Liga, já estive em eventos presenciais, eventos online, dando palestras, o Centro Dom Bosco, o Instituto Santo Atanásio, o Centro Anchieta, vários outros, não dá para citar todos aqui, porque eu acho que eu devo ter dado palestra para quase todos. E faltava uma formação com vocês, né? E gostei muito do convite, muito me honra, é uma alegria poder partilhar um pouco daquilo que Deus Nosso Senhor me concedeu de conhecimento a respeito desse tema. Eu moro em Piratini. Piratini é uma cidade histórica no Rio Grande do Sul. Tá? Foi a capital da Revolução Farroupilha. Aqui se assentou o general Bento Gonçalves para ser o presidente da República Rio-Grandense. Aqui nós temos prédios históricos, pedras históricas. Por aqui marcharam os nossos soldados, os nossos cavalos, tanto para ir para a Guerra da Cisplatina, aquela guerra em que o Uruguai ficou independente do Império, como também na guerra dos Farrapos. É uma cidade histórica, uma cidade bonita, uma cidade preservada, fica bem na zona sul do Rio Grande do Sul, perto da fronteira. É a terra da minha esposa, terra da família da minha esposa, onde a família dela já tem há várias gerações uma estância. Estância é o que vocês chamam de fazenda, né? Nós chamamos aqui de estância, é um termo bastante espanholizado. Vocês vão ver que, mais ou menos, na minha fala tem alguns termos mais espanholizados, porque é típico do Rio Grande do Sul. A nossa cultura do Rio Grande do Sul, cultura gaúcha, é basicamente a mesma cultura da Argentina e a cultura do Uruguai, né? Os gaúchos da Argentina e do Uruguai são os gaúchos do Rio Grande do Sul. É a mesma roupa, a mesma veste, as mesmas músicas, a mesma comida, o mesmo chimarrão, é a mesma cultura. Então, as coisas se intercambiam. Eu vim morar em Piratini, então já sabe que é a terra da minha esposa, vim morar em 2014. E antes morei em outras cidades com a minha esposa, morei em Santa Vitória do Palmar, que é a 10 minutos do Uruguai, e morei no Itaqui, que ficava do outro lado do Rio Uruguai, distante da Argentina. A Argentina ficava de um lado, o Rio Uruguai passava, e do outro lado era o Rio Grande do Sul. Casei com a minha esposa em 2008, nós namoramos desde 2002, casamos em 2008, e temos 5 filhos. A minha esposa, a Aline, é advogada, também é formadora, também dá palestras, também dá formação, escreveu um livro comigo, está escrevendo o livro dela, já terminou o livro praticamente, e é advogado também. Nós temos 5 filhos, moramos aqui em Piratini, nos estabelecemos aqui, onde eu sou delegado de polícia, tendo me formado na Academia de Polícia no mesmo ano que casei, 2008, e me formei em Direito,
que é uma carreira jurídica, carreira de delegado, então tem que ser formado em Direito, e em 2001 para a Universidade Católica de Pelotas. A cidade de Pelotas é a cidade maior aqui da nossa região, da região sul, da onde eu sou oriundo, onde conheci minha esposa, quando ela estudava Direito, hoje era advogado. Casamos lá, alguns dos nossos filhos nasceram lá também, meus pais lá estão, alguns tios da Aline lá estão também, amigos nossos, meus irmãos, enfim, nós temos uma relação com a cidade muito grande, a cidade de referência para nós. E sou autor de livros jurídicos, de livros teológicos, e professor também, professor de Direito Penal, professor de Processo Penal, e professor também de matérias religiosas, de patrística, de patrologia, de liturgia, e trabalho, tanto eu quanto a minha esposa, com aconselhamento de casais católicos também. E isso não são diferentes personalidades, na verdade são dimensões de uma mesma pessoa, porque são meios que Deus pelos quais Deus me chamou para servi-lo. Todavia, eu sei que o meio pelo qual eu devo servi-lo com maior, digamos que, prioridade é no seio da minha família e no exercício da minha profissão, porque como leigo eu não tenho que santificar-me e fazer apostolado somente nas questões explicitamente religiosas, mas eu estou a me santificar e estou a fazer apostolado quando estou com a minha esposa, quando estou com os meus filhos, quando vou prender traficante, quando vou fazer uma investigação, quando faço uma representação judicial por uma medida cautelar processual penal, ali também é ocasião de santificação. Ali também devo imitar os santos, os santos como o Santo Elias, que é o tema da nossa formação, sobre o qual já escrevi um livro, né? Um livro que já faz muito tempo, um pequeno livro, bem pequenininho, fino, né? Mas que tem vendido muito, tem ajudado muitas almas. Santo Elias, o Doutor de Israel, foi publicado pela editora Eclesi e ainda está à venda, não sei qual tiragem, mas eu sei que pelo meu controle aqui pela editora Eclesi, todos os dias vende um monte desse livro, né, há vários anos. Então, é um livro que nós não vamos antecipar, né, se as pessoas quiserem, elas vão adquirir na editora Eclesi ou em outras livrarias, Amazon, o que for. Mas nós vamos falar um pouquinho sobre a vida do Santo Profeta. Sim, maravilha, professor. Vai ser um grande prazer conhecer, principalmente pelo Monte Carmelo, tão especial para nós católicos, que depois gerou a devoção à Nossa Senhora do Carmo, tão cara, inclusive do escapulário, que eu tenho a honra de usar. Então, professor, muito obrigado por aceitar nosso convite. É com o senhor agora, nos engrandeça um pouco com o seu conhecimento e nos ajude um pouco a santificar o nosso intelecto. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, vamos lá. Bem, o nome do livro, né, já é sugestivo. Santo Elias, o Doutor de Israel. Em primeiro lugar, vamos falar por que Doutor de Israel, né? Ele não tem esse título dado pela igreja, como Santo Tomás, por exemplo, tem o de Doutor Angélico, ou como de Santo Agostinho, de Doutor da Graça. Esse título Doutor de Israel não foi dado pela igreja, mas a mim me pareceu muito propício nomear o profeta Elias com este título, porque as suas ações e o seu ensino foram de um doutor da igreja. Ele não é tecnicamente um doutor da igreja, mas é um ensino próprio de um doutor da igreja. E como doutor da igreja, antecipando a igreja, porque viveu nos tempos do Antigo Testamento, pareceu-me que doutor de Israel fosse o mais adequado, porque ele ensinou Israel, ele exerceu um apostolado não apenas de levar as pessoas a Deus, mas de ensinar o caminho do verdadeiro Deus. Numa época em que o povo escolhido estava desviado dos caminhos de Deus, não estava obedecendo a lei deste Deus que separou Israel para que fosse uma nação santa, uma nação pura, uma nação sacerdotal, uma nação profética, do qual nasceria nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que vinha morrer na cruz para pagar o preço do pecado e assim conquistar-nos a graça e nos perdoar os nossos pecados e nos elevar novamente àquela condição de participação na natureza divina que Deus já tinha dado com os dons sobrenaturais e preternaturais a Adão e Eva, e que eles caíram desse estado de justiça original. Jesus veio nos conquistar isso, fundando a sua igreja, e para isso Deus preparou um povo no qual Cristo nasceria.
Preparou um povo no qual Cristo nasceria. E este povo é o povo descendente de Abraão, de Isaac e de Jacó, que teve o seu nome mudado para Israel. Esta nação de Israel, que depois, com José, filho de Jacó, foram para o Egito, e lá se estabeleceram, se tornaram escravos dos egípcios, até que Deus chamou Moisés e libertou o povo, e eles voltaram àquela terra onde estava Abraão, onde estavam séculos antes Abraão, Isaac e Jacó, a terra prometida, a terra de Canaã, e lá se fundou posteriormente um reino, as tribos de Israel se reuniram, se fundou um reino, o reino de Saul, depois Davi, depois Salomão, depois se dividiu o reino em norte e sul, e este povo, ainda que dividido em reino norte e sul, recebeu as visitas dos profetas, recebeu a pregação dos profetas, foi preparado desde Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi, os profetas, até que chegou, então, a plenitude dos tempos, e nosso Senhor Jesus Cristo se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e nasceu, viveu, pregou, morreu, ressuscitou, subiu aos céus. Esta missão de Jesus Cristo nos chega porque ele nasce num povo concreto, que é este povo. Este povo de Israel, ele não é um povo diferente do nosso, ainda que alguns de nós tenham sangue judeu, outros não têm. Eu tenho um sangue judeu, muitos no Brasil têm um sangue judeu por conta dos portugueses, dos espanhóis que aqui vieram. Mas mesmo aqueles que não têm, mesmo aqueles que não pertencem etnicamente ao povo de Israel, embora eu tenha sangue judeu, é um sangue muito, muito diluído, digamos assim, né? A minha grande ascendência é alemã, e italiana e espanhola, um pouco de portuguesa também. Mas, então, não pertencendo a esse povo de Israel, ainda assim o povo de Israel é o nosso. Porque o povo de Israel, etnicamente falando, era apenas uma preparação para o verdadeiro Israel, que é a igreja. A Igreja Católica é o novo Israel. Nós não acreditamos como algumas alas de protestantes, né? E isso tem que ficar muito claro, isso não é protestantismo clássico, são algumas alas de protestantes. O protestantismo clássico, luterano e calvinista não aceita isso, é apenas alguma ala, né, que tem uma teologia chamada dispensacionalista, que acha que Israel e a igreja convivem um com o outro como se fossem dois povos de Deus. Não, isso não existe. O que nós temos é uma igreja, e esta igreja foi preparada por Israel. Israel é a prefiguração da igreja. Nós somos o novo Israel. Nós somos a nova Jerusalém. Nós somos o novo povo de Deus, que abarca inclusive aqueles membros étnicos do Israel étnico, os judeus étnicos, que aceitaram Jesus como Messias. Porque Jesus veio preparado para eles, para o povo do Antigo Testamento e para nós, os gentios, mas foi preparado naquele povo. Então, aquele povo que sabia que viria o Messias e aceitou que Jesus era o Messias, se incorporou nesse novo Israel, que não é étnico, mas é espiritual. Assim como aqueles que não pertenciam ao povo que foi aquele escolhido para nascer Jesus, o nosso Salvador, também se incorporam a essa igreja. Tanto Israel étnico quanto aqueles que não são do Israel étnico se incorporam no novo Israel, que é a igreja. E aqueles que rejeitam de qualquer lado, enfim, se colocam fora do ambiente da salvação. Então, falar de Israel é falar da igreja. A religião de Abraão, de Isaac, de Moisés, a religião de Noé, a religião de Arão, a religião de Saul, a religião de Davi, a religião de Salomão, de Jeremias, de Isaías. Esta religião é a nossa. Esta religião é a nossa. Porque o cristianismo continua o judaísmo antigo. É a mesma religião, é a mesma revelação, é o mesmo Deus que se revela. Deus não cria duas religiões, num sentido de corpos distintos religiosos, né? É verdade que ele se revela várias vezes, mas uma é continuação da outra. A doutrina é a mesma, a igreja é a mesma, a religião de Moisés é a nossa religião. Os judeus atuais não praticam a religião de Moisés. Eles acham que praticam a religião de Moisés. Mas a religião deles é baseada em lei mosaica, que está na Sagrada Escritura, e também em práticas posteriores à lei mosaica. Práticas reunidas no Talmud.
O judaísmo atual não cristão, que quer manter as práticas do Antigo Testamento como se fosse uma religião distinta e não preparatória para a igreja, preparatória para o cristianismo, é uma religião que não está baseada na revelação de Deus, mas numa interpretação muito própria da revelação de Deus, dada pelos fariseus, que muito foram contra Nosso Senhor e contra quem Nosso Senhor proferiu muitas ameaças e muitos sermões duros, muitas vezes. Não se trata do judaísmo mosaico, sim de um judaísmo rabínico, de um judaísmo farisaico, que não tem sacrifício mais, não tem templo mais, não tem sacerdócio prático mais, embora algumas famílias aleguem ser descendentes de Arão e de Levi, não tem um sacerdócio prático mais, exceto por algumas bênçãos que alguns levitas e descendentes de Arão dão nas sinagogas. Mas não tem mais sacrifício. Se não tem mais sacrifício, não tem mais religião. O verdadeiro Israel é a igreja. Então, falar de Elias, falar do profeta Elias, não é falar de um membro excelso de uma outra religião. É bem verdade que ele era de um povo étnico, distinto muitas vezes de quem é italiano, alemão, irlandês, americano, brasileiro, o que for. Mas o Israel do qual Elias era o doutor, era o ensinador, era um profeta, e o mais importante dos profetas, ainda que não tivesse um livro escrito por ele ou dedicado a ele, é o mais importante dos profetas. Este Israel ao qual Elias pertencia é o mesmo Israel continuado pela igreja. Elias é um santo para os cristãos. Embora nós não tenhamos aqui no Ocidente um costume, não é que não seja, mas não tenhamos o costume de nomear os profetas como santos ou cultuá-los. Na verdade, eles podem ser cultuados, sim. Existem festas para eles, inclusive no Ocidente, mas não é comum, porque as pessoas não sabem, mas existe. Na Ordem Carmelita, o Missal dos Carmelitas, está ali escrito a festa de Santo Elias e a festa de Santo Eliseu, com uma missa própria, com orações próprias, com leituras próprias, com liturgia da palavra própria, com ofício divino próprio também. Os orientais, principalmente de tradição siríaca, caldaica e maronita, têm uma devoção enorme a Santo Elias. Existem ícones, existem imagens de Santo Elias. Não apenas em igrejas orientais, nas igrejas ocidentais também. Aqui perto da cidade onde eu moro, na cidade de Rio Grande, nós temos uma lindíssima catedral, uma lindíssima igreja gótica, não é uma catedral, uma igreja gótica, dedicada a Nossa Senhora do Carmo. Nesta igreja há uma estátua, uma imagem, então uma imagem tridimensional, não é um ícone, não é rito oriental, ícone plena, é uma imagem plenamente ocidental, plenamente latina. Esta igreja é cuidada pelos carmelitas, o pároco é um frade carmelita descalço. Não é da antiga observância, carmelita descalço. Mas são a mesma família espiritual. Depois nós já vamos ver qual é a ligação de Elias com Carmelo. Esta igreja tem uma imagem de Nossa Senhora do Carmo, tem uma imagem de São Simão Stock, tem imagem de Santa Teresa d'Ávila, imagem de São João da Cruz, imagem de Santa Teresinha, ou seja, de vários santos carmelitas, e tem uma imagem de Santo Elias, vestido um hábito carmelita e com uma espada, guerreando contra os profetas de Baal. Então, há ali culto a Santo Elias. Santo Elias é um santo. Podemos, sim, chamar os profetas, os santos do Antigo Testamento, de santos. Santo Abraão, Santo Isaac, São Davi, São Salomão, São Jeremias, Santo Isaías, Santo Adão, Santa Eva, São Noé. Podemos e devemos. Eles são santos católicos. O povo do Antigo Testamento é prefigurador da igreja, porque Israel se torna a igreja. Então aqui nós já refutamos aquelas pessoas que dizem, Jesus praticava a religião judaica. Nossa Senhora era judia, sim, judia etnicamente. Ela não era católica, sim, era católica. Elias era católico. Abraão era católico. Eles só não sabiam o que era católico. Mas eles já participavam do único povo de Deus, que no início era étnico e hoje é espiritual. Santo Elias é um profeta muito, muito importante, porque ele inicia o seu ministério no momento
em que há uma grande apostasia no Reino do Norte. Vocês viram que depois de Salomão, Deus, como castigo ao povo, permitiu um cisma entre as tribos. Então, Judá ficou no sul, com Jerusalém, o reino principal, onde estava Jerusalém, a sua capital, o templo, e o norte ficou com o resto das tribos. E ficou sem Jerusalém, acabou tendo que cultuar em outro local. Com o tempo, se misturou com outros povos, com o tempo se misturou com outras práticas, porque estava distante de Jerusalém. Até que depois dos cativeiros em que as tribos de Israel foram, tanto para a Síria quanto para a Babilônia, acabaram se contaminando tanto que o povo, que estava mais ou menos com aquelas 10 tribos do norte, acabou se perdendo e foi substituído por um outro povo que tinha mais ou menos uma raiz judaica, e resultou no povo da Samaria, que existe no tempo de Jesus. Mas antes disso, houve um rei, o rei Acabe, que se contaminou com práticas idolátricas dos grandes inimigos de Israel. Começou a adorar deuses falsos. Deus, então, mesmo sabendo que o reino do norte, chamado de Israel, o reino do sul era Judá, que estava em Jerusalém, o reino do norte não tinha um templo, né, embora existissem sacerdotes ainda, porque os levitas andavam por todos os reinos, tinham por todos os reinos, tinham descendentes de Arão lá também. Ele sabia que o reino do norte esteve mais, como que diríamos, mais propício à idolatria, ainda que no sul tivéssemos péssimos reis também, muitas vezes episódios do povo do sul, de Judá, negar e trair a aliança com Deus. Mas no norte isso foi mais frequente. Mas ainda que tivéssemos reis no norte que fossem traidores da lei, violadores da aliança que Deus fez com seu povo no Monte Sinai, mediante o trabalho de Moisés, ainda que o norte tivesse péssimos reis, ainda era parte do povo de Deus. Ainda Deus queria trazer o povo para si. O homem trai a aliança com Deus, mas Deus não se deixa vencer em fidelidade, não se deixa vencer em generosidade e sempre continua atraindo o seu povo. E por piores que fossem os reis do norte, nenhum se comparou a Acabe. Nenhum se comparou a Acabe. Nós vemos a história no primeiro livro dos reis, está na Sagrada Escritura, quem quiser procurar depois, lê o primeiro livro dos reis, está ali a história do profeta Isaías, profeta Elias, né, a história do profeta Elias. Todos os governos dos reis do norte, que não eram da dinastia de Davi, né, os da dinastia de Davi continuaram em Judá, eles não eram reis legítimos, mas Deus tolerou que isso acontecesse e, aliás, determinou como um castigo para o povo. Acabe era filho do rei Onri e iniciou seu reinado de 22 anos sobre Israel, no 38º ano do rei Asa de Judá. Então, sempre a Sagrada Escritura vai estabelecer um paralelo entre o rei de Judá e o rei de Israel, para que saiba mais ou menos qual é a data. Acabe não só fez mal aos olhos do Senhor, como fez ainda mais do que todos os seus predecessores, como está no primeiro livro dos reis, 16 a 30. Isso aqui eu conto no livro, então algumas partes eu vou ler para vocês, mas eu não vou ler tudo porque eu quero que vocês comprem, adquiram esse livro. Entre os muitos pecados do rei Acabe estavam o casamento com Jezabel, uma fenícia, pagã, de péssima reputação e adoradora de Baal. Baal era um dos deuses falsos que os povos das redondezas adoravam, né? Os deuses das moscas. E os filisteus adoravam Dagon, mas adoravam em algumas épocas também Baal. Era um deus muito conhecido aí no Oriente Médio, típico dos fenícios, mas outros caldeus também adoravam, né? Estava então o casamento com Jezabel e o próprio abandono do Deus verdadeiro trocado por Baal. Casar com uma estrangeira, principalmente uma estrangeira que não tivesse convertido, era um pecado. E trocar o Deus verdadeiro por Baal, ainda mais incentivado por essa esposa Jezabel, era algo terrível. Jezabel era filha do rei de Tiro, Etbal II, que também era sumo sacerdote de Astarote, que é um deus falso
E há relatos de exorcismos hoje em que alguns demônios se identificam com este nome, Astaroth, né? Ou Astarte. Acabe, então, ele edificou também Jericó. Nós nos lembramos lá no livro de Josué, que no Pentateuco, em Josué, também nós vemos aquelas grandes batalhas pela conquista da Terra Prometida, quando eles saem do Egito, guiados por Moisés, destroem Jericó, e Jericó não poderia ser reconstruída. Jericó não poderia ser reconstruída. Acabe, todavia, desobedecendo a Deus, mais de 1000 anos depois, reconstrói Jericó. A apostasia que Acabe leva ao povo do norte, do reino de Israel, tanto pelo casamento com uma fenícia, pagã, adoradora de Baal, quanto pela própria adoção do culto de Baal no lugar do Deus verdadeiro. A desobediência do Deus de Israel quanto à reconstrução de Jericó. E a introdução de práticas idolátricas no povo, que já estava distante de Jerusalém, e começa a ver com bons olhos esta adoração a Baal, desperta a ira de Deus. Desperta a ira de Deus, que manda um profeta para punir Acabe, punir Jezabel, mas, antes de tudo, levá-los, a eles e ao povo, à conversão, ao abandono das práticas idolátricas, ao abandono das práticas supersticiosas, ao abandono deste paganismo e ao retorno do culto ao verdadeiro Deus, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Deus suscita um profeta, e esse profeta é Elias, nascido em Tesbis, na região de Galaad, uma das tribos, né? Além do Jordão. O pai de Elias era Sobac, né? E embora ele seja um grande profeta, cultuado até mesmo pelos judeus que não aceitaram Jesus e continuam hoje o seu judaísmo, cultuado até mesmo por eles, em alguns ramos judaicos na ceia de sábado, e principalmente na ceia pascal, se deixa uma cadeira vazia entre as famílias judaicas hoje, isso o Talmud prescreve, se deixa uma cadeira vazia porque é a cadeira reservada a Elias. Então, essa veneração vem desde aquela época, e ele era venerado, vocês veem, ele pregou no Reino do Norte, mas as tribos do norte acabaram se perdendo ou se fundindo com o Judá, com as tribos do sul, de modo que hoje falar em hebreus, falar em judeus é a mesma coisa, né? Porque a tribo de Judá acabou ocupando o lugar de todas as outras que se fundiram com Judá ou se perderam. Então todo mundo é judeu, tecnicamente. Mas embora ele não tenha pregado em Judá, tenha pregado em Israel, eram o mesmo povo com dois reinos. É como Coreia do Norte e Coreia do Sul, é o mesmo povo coreano. É a mesma coisa que Taiwan e China, é o mesmo povo chinês. Então, eles se sentem parte do mesmo povo, são parte do mesmo povo, naquela época se sentiam. Elias pregou no norte, mas os seus feitos são contados na Sagrada Escritura, que fala tanto do norte quanto do sul. Tanto os feitos e a história do Reino do Norte, quanto os feitos e a história do Reino do Sul são contados nas práticas, nas páginas da Sagrada Escritura, nas páginas da Bíblia, nos livros dedicados aos reis e às crônicas. Os profetas, depois alguns pregam no sul, outros pregam no norte. É a mesma religião, é o mesmo povo que se sente unido, ainda que tenha governantes distintos e estados diferentes, governos civis diferentes, são parte do mesmo povo e herdeiros de Abraão, de Isaque e de Jacó. Então, mesmo pregando no norte, já era admirado no sul e cultuado como um grande herói depois por todos os hebreus do norte e do sul, e isso é até hoje, e esse culto chega até nós, os cristãos. Quer dizer, nós não apenas veneramos Elias como um grande profeta, como Abraão, como Isaac, como Jacó, como a gente sempre teve este culto muito forte no início da igreja, pela influência dos primeiros cristãos. Era tão forte esse culto e esta veneração a Elias e a presença de Elias entre os primeiros cristãos
e os últimos judeus que ainda não tinham se tornado cristãos, né, que depois se tornam, que nós vemos que o Evangelho faz questão de, no momento da transfiguração de Jesus, mostrar ao lado dele Moisés, ou seja, com quem Deus fez a aliança, e o profeta Elias. Por que não mostrou Jeremias? Por que não foi Isaías que apareceu? Por que não foi Ezequiel, Oséias? Por que Abraão não apareceu? Por que ao lado de Moisés aparece Elias? Porque Elias estava no imaginário dos judeus e dos cristãos. E Elias aparece porque é importantíssimo, é colocado como se estivesse no mesmo grau de Moisés. Moisés é o grande libertador, é o grande legislador. Jesus está ao lado da lei, Moisés, e dos profetas, Elias, que simboliza todos aqueles outros profetas. Tamanha a importância de Elias. Ainda que ele não tenha um livro de sua autoria. Ainda que não tenha um livro de sua autoria. O santo profeta Elias estava cheio do fogo de Deus, cheio do fogo divino. Ele pregou e ensinou a verdadeira religião, e suas palavras incendiaram o coração daqueles hebreus do Reino do Norte, que muitos começaram a se converter. Muitos começaram a abandonar as práticas idolátricas ao Deus Baal, e por isso foram perseguidos por Acabe e por Jezabel. Elias foi um restaurador, um defensor intransigente do Deus de Israel, que estava deixando de ser cultuado, trocando pelo culto a Baal. A vida de Elias é uma vida de lealdade, uma vida de fé, uma vida de destemor, de coragem, de fortaleza, de fidelidade a Deus e do combate à falsa religião de Baal. A missão do profeta era clara: levar os israelitas à conversão, à santidade de vida, jurando fidelidade ao verdadeiro Deus de Judá e de Israel. Ele queria restaurar a aliança entre o povo de Israel e o Senhor. Aliança esta que estava sendo violada pelo povo com a liderança do rei que deveria promover o verdadeiro culto. A liderança do rei Acabe. Que ao ouvir falar sobre o profeta, ser denunciado pelo profeta, não se converte abandonando Baal, mas instigado por sua mulher Jezabel, continua a adorar Baal e passa a perseguir o profeta. Deus manda uma grande seca, até que, mesmo pregando diante do próprio Acabe, que haveria esta seca, Acabe não se converte, persegue o profeta, e o profeta Elias tem que se ausentar. Tem que ir para a região do Sidom, longe da Terra Prometida, embora na mesma região, né, mas longe das fronteiras, fora das fronteiras, melhor dizendo. E ali, ele, então, com fome, não tendo chuva, não tendo orvalho, não tendo nada, ficou com fome e vai até Sarepta, em Sidom, onde ele vai encontrar uma viúva. Ele se levanta, vai em direção a Sarepta, encontra a viúva está juntando lenha, e ele pede para ela que quer um pedaço de pão para comer. Esta viúva diz, então, eu não tenho pão, eu só tenho um pouquinho de farinha lá na minha casa, numa panela, e um pouquinho de azeite na minha ânfora. Eu estou juntando lenha justamente para fazer um fogo, fazer um último pão, porque não tem mais nada, e vamos comer eu e meu filho, e depois nós vamos morrer de fome, porque não tem mais o que comer. Elias, então, o profeta Elias, Santo Elias, inspirado pelo Espírito Santo, fala com a viúva e diz que ela não passaria fome, mas se ela o alimentasse e obedecesse a Deus, nunca mais faltaria o óleo, o azeite. Nunca mais faltaria farinha e ela teria pão, milagrosamente. A panela e a ânfora não se esvaziariam. E ela crê. Faz o pão, dá para Elias e olha para sua panela, e a sua panela continua com farinha. Olha para sua ânfora, a sua ânfora continua com azeite. E ela faz mais pão, olha para sua panela, continua com farinha. Olha para sua ânfora e continua com azeite. E assim sucessivamente.
Ah, mas claro que ela acreditou, ele era um profeta, mas ela não sabia que ele era um profeta. Ela não o conhecia. Como ela saberia que ele era um profeta de Deus? Aliás, ela nem mesmo hebreia era. Ela não era hebreia. Ela não era do povo judeu, ela não era do povo hebreu, ela não era do povo da aliança, ela não era do povo de Israel. Ela não adorava o verdadeiro Deus, ela desconhecia o Deus de Israel. Muito provavelmente adorava falsos deuses. Muito provavelmente adorava ou Baal ou algum outro deus da região. Mas ela acreditou no Deus de Israel e acreditou no profeta do Deus de Israel. Tamanha a força da personalidade de Elias e da graça que o acompanhava. Elias continuou um tempo com ela, sendo alimentado, até que Deus resolve pô-la à prova e permite que o filho, aquele que ela alimentou, que ela queria alimentar para que fosse a última refeição e morresse, ela era viúva, não tinha mais marido, não tinha mais nenhuma alegria na vida, a não ser este filho. Deus permite que ele morra para testar sua fé. E Elias vai lá, reza, faz uma oração fervorosa e o filho da viúva de Sarepta ressuscita. Vejam o poder dos milagres que acompanham a pregação de Elias para demonstrar que ele é o enviado do Senhor para restaurar a religião do Deus verdadeiro em Israel. Há inúmeros outros fatos na vida de Elias, entre os quais, quando ele se refugia numa caverna para ver o Senhor passar, e aí passa uma tempestade, vem um vento impetuoso e Deus não estava ali. Até que vem uma brisa e Deus estava na brisa. Ou seja, o Espírito Santo fala na tranquilidade. Há outros exemplos na sua vida, como, por exemplo, quando ele volta para Israel, e então ele desafia os profetas de Baal, os 300 profetas de Baal, e faz um local típico para uma fogueira, coloca ali o sacrifício, o animal para o sacrifício, e faz uma proposta diante de todo o povo. Aquele que fizesse descer fogo do céu clamando ao seu Deus, seja o Deus de Israel, seja Baal, seria o cultuador do verdadeiro Deus. Então, se Baal fizesse descer fogo do céu, é porque ele era o verdadeiro Deus. Se Deus fizesse descer fogo do céu, é porque ele era o verdadeiro Deus. Então, os profetas, Acabe aceita, o povo aceita, e o desafio está posto. Os 300 profetas de Baal gritam, dançam, chegam a se cortar em sacrifícios, e nada do fogo descer. Até que Elias, então, debochadamente, num santo deboche, diz: gritem mais alto, talvez Baal não esteja ouvindo, esteja dormindo. Gritem mais alto, rezando para que desça fogo. Mas o fogo não desce. Elias, então, vai lá, reza ao Deus verdadeiro, e o fogo desce do céu, queima todas as palhas, queima todas as madeiras e consome o sacrifício. Deus provou que ele é o verdadeiro e que Baal é falso. E ele, então, para punir os falsos profetas que estavam levando o povo à perdição, ele e os seus profetas auxiliares, né, que Elias fundou uma escola de profetas, ou seja, era um grupo de pessoas que se reuniram no Monte Carmelo, um monte lá na Palestina, lá na Terra Santa, lá em Israel, para rezar e para buscar a face de Deus e para rezar continuamente. Elias e sua escola de profetas, sob sua liderança, pegam espadas e matam todos os 300 profetas de Baal, para mostrar ao povo que Deus é um Deus verdadeiro e está protegendo o povo contra os falsos profetas que querem levá-los para o inferno. Elias e Deus estão protegendo o povo desses falsos profetas. Ainda assim, Acabe e Jezabel não se convertem, ainda que boa parte do povo se converta, diante do milagre do fogo que desceu do céu. Elias também, ele foi um inspirador da Ordem Carmelita. Esta é a relação de Elias com a Ordem Carmelita. É chamado de fundador, não porque ele tenha fundado a Ordem Carmelita, fundador porque ele estabeleceu no Monte Carmelo, juntamente com o Santo Eliseu, um outro profeta que foi seu sucessor, uma comunidade de pessoas que rezavam, essa escola de profetas. Pessoas que rezavam, que sacrificavam, que buscavam a face de Deus e que se reuniram no Monte Carmelo. Mais tarde, quando os primeiros cristãos lá na Palestina pregavam o evangelho, entraram em contato, dizem as lendas antigas, com estes judeus, com esses hebreus
da escola de profetas, descendentes deles que moravam lá, porque outras pessoas foram indo para a comunidade depois, né? Morriam alguns dessa escola de profetas, outros iam, então era uma comunidade que se estabeleceu, uma comunidade de oração, como se fosse um mosteiro para os judeus. E quando eles ouviram falar do evangelho de Nosso Senhor, até porque Elias tem muita similitude com São João Batista, né, a pregação dele, tanto que ele seria o novo Elias, ele, pelo poder da sua pregação, pelo conteúdo da sua pregação, o fato é que muitos desses da escola de profetas, eles se converteram, se tornaram cristãos, estabeleceram uma comunidade. Essa comunidade ficou por ali, até que na época das cruzadas, se entrou em contato com alguns desses cristãos, que tinham algum contato com cristãos bizantinos, com cristãos siríacos, com cristãos maronitas, caldaicos, né, assírios, e se regularizou uma ordem por santo, uma regra de vida, e se reuniu todos eles em torno de uma ordem já estabelecida na igreja, uma ordem já com uma regra própria, com um superior, como as outras ordens da igreja, como a ordem beneditina, como a ordem franciscana, como a ordem dominicana, estabeleceu então esta ordem, a ordem do Carmo, a ordem dos irmãos da bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo. Eles já tinham uma devoção muito grande a Nossa Senhora, até mesmo porque Santo Elias viu uma nuvem que prefigurava Nossa Senhora. Se vocês querem saber por que ela prefigurava Nossa Senhora, comentários dos Santos Padres, comentários da Patrística, vocês leiam o livro, porque eu conto aqui neste livro por que esta nuvenzinha que Elias viu prefigurava Nossa Senhora e por que desde então eles eram devotos daquela Imaculada Conceição que viria a nascer séculos depois. A Ordem do Carmo tem por fundador espiritual Santo Elias. Por isso que ela o venera, por isso que ela coloca imagens de Santo Elias com um hábito carmelita. Tanto os carmelitas da antiga observância, quanto a reforma carmelitana feita por São João da Cruz e Santa Teresa d'Ávila, que são a Ordem dos Carmelitas Descalços, quanto alguns outros grupos carmelitas, como carmelitas mensageiras do Espírito Santo, carmelitas de vida ativa, os monges carmelitas que tem nos Estados Unidos, os eremitas carmelitas que se fundou uma certa época no Brasil, enfim, todas as ordens carmelitas e grupos carmelitas religiosos e leigos, eles têm a figura de Elias como seu inspirador. Elias, que aliás foi arrebatado aos céus e que se discute entre os teólogos o que isso significaria, se ele foi para um lugar específico do céu de corpo e alma, ou se ele está em algum lugar na terra de corpo e alma, mas de qualquer maneira se sabe que ele, mesmo que esteja na terra, em algum lugar escondido, e que ele vai aparecer antes da vinda de Jesus para ser um dos grandes testemunhos, um dos grandes pregadores da vinda de Jesus, está na Sagrada Escritura, ainda que ele esteja vivo em algum lugar especial entre o céu e a terra, ou algum lugar na terra escondido, ele é santo porque ele já não pode mais trair, ele não está mais à prova, não pode mais trair a sua aliança. Ele já está confirmado em glória. Ele já está confirmado na graça. Perdão. Ele já está confirmado na graça. Por isso é santo, ainda que de corpo e alma. Seja no céu, seja na terra, seja em algum outro lugar, ele já é santo e pode ser venerado. Inclusive, para ajudar na veneração de vocês, eu conto a história e as teorias sobre o arrebatamento de Elias aqui também. Inclusive, para ajudar na nossa veneração a Santo Elias, aqui eu tenho, no livro, orações a Santo Elias. Tanto orações devocionais, quanto, inclusive, o próprio da missa de Santo Elias para a Ordem Carmelitana e a Ordem dos Carmelitas Descalços. Então, que é chamado Santo Elias, profeta e inspirador da nossa ordem, né? Que é solenidade na Ordem Carmelita e festa na Ordem Carmelita Descalça. As rubricas aqui nos dizem, ó, o profeta Elias apareceu nas Sagradas Escrituras como homem de Deus que caminha na presença do Senhor e que, abrasado de zelo, luta pela defesa do culto do único Deus verdadeiro. Defendeu os direitos de Deus num desafio público realizado no Monte Carmelo, entre ele e os sacerdotes de Baal,
entregou-se à íntima experiência do Deus vivo no Monte Horebe. Aquela questão da brisa, né, que passou, que não era o vento impetuoso. Foi uma experiência muito mística, muito íntima, que é muito carmelitana, né? Os carmelitas têm uma vida mística muito forte. Nele se inspiraram os primeiros eremitas que, por volta do século XII, iniciaram no Monte Carmelo um novo estilo de vida, juntamente inspirado naqueles carmelitas, naqueles que já moravam no Monte Carmelo, que eram a escola de profetas, e os primeiros cristãos que entraram em contato com eles lá, né? Alguns eremitas foram para lá no Monte Carmelo, inspirados neles, se juntaram com alguns que já estavam, que originou a Ordem dos Irmãos da Bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo. Por este motivo, o profeta Elias é considerado o fundador ideal da ordem. Aqui tem o próprio da missa, né, com a antífona de entrada, oração do dia. Deus eterno e todo-poderoso, que concedestes ao bem-aventurado Elias, vosso profeta e nosso Pai, a graça de viver na vossa presença e de se inflamar de zelo pela vossa glória, fazei que, procurando sempre a vossa presença, nos tornemos testemunhas do vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, e na unidade do Espírito Santo. As leituras, o Salmo, o Evangelho, a oração sobre as oferendas, o prefácio, o antífona da comunhão, depois da comunhão, também o próprio do ofício, né? O ofício de leituras, as laudes, hora média, as vésperas, tudo está aqui para uma catequese do Papa Bento XVI sobre a oração de Elias, tudo está nesse pequeno livrinho. Conta a história de Elias, mostra por que Elias é um modelo da nossa fé, aprofunda todos esses temas que eu tratei aqui com vocês, trata de outros temas a mais, dá uma pequena catequese para vocês e ainda traz algo muito prático para vocês terem uma devoção e uma veneração a Santo Elias. Muito obrigado por terem ficado comigo. Eu agradeço muito a oportunidade do Centro Santa Catarina de Sena. E Elias, para mim, é importantíssimo na minha vida, tanto que escrevi um livro, porque tem uma devoção carmelitana muito grande. Uma das nossas filhas se chama Teresa, é uma mulher Santa Teresinha. Santa Teresinha é a padroeira do nosso namoro, meu namoro com a minha esposa e nosso casamento. Nós veneramos muito Santa Teresinha e também a Teresona, Santa Teresa d'Ávila. Nós dois temos escapulário, recebemos a imposição do escapulário, convivemos com frades carmelitas, tanto da antiga observância quanto do Carmelita Descalço, frequentamos o Carmelo de Pelotas, já fomos em outros Carmelos também, nós frequentamos o Carmelo de Pelotas, aquelas monjas são as nossas irmãs, essas sucessoras de Santo Elias, né? São nossas grandes irmãzinhas, estamos sempre lá, as crianças adoram as freiras, assistimos muita missa lá, missas em latim, inclusive, seja no rito novo em latim, quanto no rito antigo, a missa tridentina também em latim, lá no Carmelo, missa nova no rito novo, tanto em latim quanto em português também, muito bem celebradas, com bons padres. Já tive a graça de elas servirem uma janta para nós, claro que eu não fui para o claustro, né? Elas colocaram numa mesinha, numa sala separada, eu e um sacerdote. Eu e Dom Rifan, também bispo da Admissão Apostólica, lá em Campos, no Rio de Janeiro, quando esteve em Pelotas, nós tivemos um bom tempo com as irmãs, já ajudei até a levar os cachorros das monjas para o veterinário, eu e minha esposa, então nós temos uma ligação muito próxima com a Ordem Carmelita. A estância dos meus sogros é Santa Teresinha, né, já vem de gerações da família, e os nossos campos, que estão separados, nós estamos erguendo uma estância, tem o nome de Estância Santo Elias. Então, Elias, Teresa, Teresinha, esses grandes santos carmelitas fazem parte da nossa vida, e para mim é uma alegria falar deles, é uma alegria falar da espiritualidade carmelita. Se vocês querem se aprofundar, comprem então, tem na Editora Eclesi, tem várias livrarias, livraria da Itiba, livraria do Casarré, livraria do Bernardo Kister, livraria Terça Livre, todas as livrarias aí, a Calvari, a livraria Cristo e Livros, todas as livrarias ligadas à Eclesi, tem livro para vender, no Amazon tem para vender também, acredito que a Livraria Cultura, a Livraria Saraiva, todas as livrarias tinham esse livro também. Eu deixo mais uma vez a capa aqui para vocês verem, Santo Elias, o Doutor de Israel, que é de minha autoria. Muito obrigado, que esta formação ajude vocês a crescerem na devoção a este profeta e no amor e no serviço a Deus. Um grande abraço, muito obrigado.